Então, o que é uma digitalização registrada? A digitalização registrada está prevista desde o decreto de 73, o artigo 127 e 142, e o embasamento legal dela é justamente permitir que possa haver esse traslado de documento. Está aí um exemplo na tela de certidão, uma certidão que foi documentada a respeito de uma digitalização registrada. Dê uma olhadinha, como é interessante, como ficam todas as informações e que é dada a fé pública daquele registro. E a digitalização autenticada? É como se fosse uma cópia autenticada, também validada por lei, e é passível de ser reconhecido aí como cópia autenticada. Então, quem é mais forte? A digitalização registrada ou autenticada? A registrada. Na registrada, eu posso eliminar o original, porque eu vou poder trasladar a versão eletrônica depois para suporte físico a qualquer momento como original. Já na autenticada, é uma cópia autenticada. Ela é conforme era o original, mas o seu valor legal é de cópia autenticada. Ela deve ou pode ser recusada no judiciário? Não, porque já vimos que, como é dotada de fé pública, ela não vai poder estar sendo discutida em termos de valor legal. No entanto, pense bem, se aquele original já tinha um vício jurídico, ele trouxe o vício jurídico para a versão digitalizada e não importa ser registrada ou autenticada. Por isso, cuidado na criação da versão original, que gera a primeira manifestação de vontade, é fundamental, principalmente no tocante à autoria. Aquele cuidado de que a pessoa que está fazendo aquilo é quem ela diz ser, para ter que depois não ter o risco do repúdio lá na frente dizendo que não foi ela. Há necessidade de eu microfilmar um documento digitalizado? Claro que não, seria uma redundância. As duas tecnologias estão tendo o mesmo efeito de pegar uma fotografia, uma imagem, extrair, fazer a transferência de suporte do papel para uma versão mais eletrônica. Então, ou eu digitalizo ou eu microfilmo. Se eu digitalizar, eu não vou precisar microfilmar o que está digitalizado. Muita gente que trabalha em mercado financeiro tem essa dúvida, achando que por resoluções do Bacen é requisito microfilme. Ele não é um requisito, ele é facultado e, de novo, como ele é um procedimento padrão que foi estabelecido desde 68, pode, via Banco Central, via Febraban, via outros órgãos que possam regular o mercado financeiro, mesmo de seguros, como a SUSEP, por exemplo, definir um padrão, uma autorregulamentação para uso de digitalização, explicando qual vai ser o formato, com qual tipo de peso, de espelhamento de imagem, se vai ser salvo o arquivo com um certificado digital da ICP Brasil ou não, para garantir a integridade do mesmo depois de extraído. Então isso é uma questão de combinar o processo de realização. Então vamos lá, temos que ter muita atenção com a digitalização e dizer o quê? De que a digitalização registrada ou autenticada sempre vai dar fé pública do processo de digitalização. Não é um reconhecimento da validade do documento original, porque, de novo, se ele tinha um incidente de falsidade, aquela pessoa que está acompanhando, mesmo com fé pública, o processo de digitalização, ele não tem como alterar aquilo que já estava no documento original. Então, quando for fazer um trabalho de gestão documental, é legal criar clusters, caixinhas, de tipos de documento e como eles se encontram, em que condição se encontram. Às vezes são papéis que nem têm assinatura. Às vezes são papéis que nem são originais, são cópias. Pode ser que seja um papel que tem assinatura já com firma reconhecida, pode ser que seja um papel com uma assinatura simples e que está tão esquisito aquele documento que vai que alguém questiona. Poxa, mas se alguém questionar, era o parcelamento de um pagamento em 12 vezes que a pessoa já pagou, já quitou. Como é que depois ela vai questionar que teve feito aquela quitação? Então é importante destacar isso, que quando você faz uma digitalização autenticada ou registrada, está se autenticando o procedimento e não se confirmando a validade do documento original, que se já tinha um incidente de falsidade, vai prevalecer o incidente.
Há também que fazer menção da Constituição Federal, porque a Constituição Federal, principalmente para o âmbito, digamos, de gestão pública de documentos, trouxe a formação no seu artigo aí 216 da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e que depois deu continuidade com a Lei de 91. Então é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivo como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elemento de prova e informação. Além disso, para complementar, a Lei de 91, como você vai ver na tela, criou o CONARC. O CONARC é um órgão colegiado vinculado ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça, responsável por determinar a política nacional de arquivos públicos e privados. E é ele, a partir dele, que tem sido desenvolvido uma série de recomendações para a gestão documental, que eu já coloco aqui nessas melhores práticas para que você possa, na aula, acessar pelo site do CONARC, que está colocado aí na tela, e se manter atualizado a respeito de toda essa discussão, que atualmente vai estar em torno de qual mídia usar para guarda de longa duração. Qual formato utilizar para que possa ser lido e aberto de uma forma mais ampla e abrangente, independente do software que tenha sido utilizado. Além dessa lei, temos a Resolução 31 do CONARC, que é de 2010, e ela trata da recomendação de padrões e boas práticas mínimas para captura digital de imagem e controle de qualidade. Claro que tudo que gera imagem tem que ser capaz de preservar um alto padrão de qualidade para continuar garantindo a leitura. É por isso até que quando você faz essa transferência de suporte, quando é feita uma digitalização, é recomendável guardar por um período o original, não descartá-lo imediatamente, mesmo que ele pudesse ser descartado, que não houvesse problema, por uma questão de tentar ver se por um acaso não vai precisar refazer aquela digitalização. Então essa resolução do CONARC 31 trata desses padrões, dos formatos digitais, boas práticas para armazenamento e segurança e uso ainda de serviços terceirizados. Então, se você atua na administração pública, é importante seguir as resoluções do CONARC. Se você não atua, é uma referência em termos de mercado daquilo que está sendo pensado na área mais pública de Estado, porque sempre há um pensamento para uma gestão documental de longa duração. Há ainda alguns outros modelos, todos previstos para gestão arquivística. Eu coloco aí na tela uma série de ISOs que tratam a respeito da gestão documental, para que você possa depois ter uma leitura com calma de cada uma dessas ISOs, e também outras resoluções do CONARC, como a 26, a própria 32, tudo isso vai apoiar nesse planejamento estratégico. O Arquivo Público do Estado de São Paulo criou uma instrução normativa desde 2009, já estabelecendo procedimentos para a guarda dos documentos que nascem originalmente eletrônicos e trata no artigo 8º, como nós vamos ler agora juntos, do seguinte: as mensagens de correio eletrônico e seus anexos são documentos arquivísticos digitais. Quando produzidos ou recebidos no exercício de função ou atividade do órgão ou entidade, ou deverão integrar programas de gestão arquivística de documentos, observando o plano de classificação dos documentos aprovado pelo Arquivo Público do Estado. Então é um Arquivo Público do Estado de São Paulo que trata disso, do Estado do Rio de Janeiro que vai tratar, do Estado de Minas Gerais. Nós temos o Arquivo Nacional e depois os arquivos públicos de cada estado, dando a diretriz da guarda documental. Instituições como, por exemplo, o metrô de São Paulo deve seguir as orientações do Arquivo Público de São Paulo. E o governo de São Paulo criou ainda o SPDOC. É um comitê gestor para tratar das discussões da evolução do documento. Porque esse assunto da nossa aula, gestão eletrônica de documentos, está só começando.
ele vai com certeza nortear uma série de discussões nas instituições públicas ou privadas ou do próprio cidadão que está em casa e hoje já vai pensar o quê? Nossa, preciso comprar um HD para guardar meus originais eletrônicos, não adianta ficar imprimindo os comprovantes guardando na gaveta que eu não estou guardando o original, é papel, mas não é o original. E conforme a tecnologia for evoluindo, nós vamos com toda certeza melhorar a capacidade da gestão documental, porque uma coisa é muito importante de lembrar, não é só guardar, é conseguir encontrar o que guardou. Então, na terceirização, já há muitos contratos que prevêem não apenas fazer a digitalização, fazer a armazenagem, mas também o SLA, o acordo de nível de serviço, o prazo para achar o que guardou. Se você está guardando todos os seus documentos numa outra empresa, qual o prazo que ela te deu para encontrar algo que você solicite, que deva ser localizado? Seja essa busca ser uma varredura eletrônica ou ela determinar a partir da varredura eletrônica a localização do documento físico que também esteja guardado, caso seja necessário mantê-lo por um prazo aí maior do que apenas ter feito a digitalização. Então, quais os indicadores que nós temos que observar para fazer uma gestão de documentos adequada? Vamos olhar juntos. Assunto e tipo de documento, a classificação da informação, confidencialidade, disponibilidade e integridade, a justificativa do guarda, por que eu estou guardando, é por lei, por ordem judicial, por causa de auditoria, para acervo histórico, memória, né? Tem muitos documentos guardados para finalidade de memória, e o período de guarda, o tempo que tem que ser guardado. Então, esses indicadores sempre têm que ser observados nesse planejamento para a gestão documental. Com isso, você vai fazer alguns questionamentos. Primeiro, questionamento para a autenticidade. Ele tem identificação de autoria clara? Está assinado? Assinado e com página rubricada? Assinado ou rubricado com firma reconhecida? Além de assinado e rubricado com firma reconhecida, foi registrado em cartório? Então lembra, quando a gente faz aquela análise de como está o legado do papel. Por quê? Porque se ele tiver risco jurídico, ele leva o risco jurídico para dentro da versão digital e isso não é um risco da digitalização, isso é um risco do original que foi digitalizado. Depois, no tocante à integridade, o que nós devemos perguntar? Ele estava guardado num arquivo aberto? Estava guardado num arquivo fechado com chave? No arquivo fechado com chave com controle de acesso? E aí, esse cuidado que é de segurança de informação, nós falamos no começo da aula. Se eu tenho que pensar como é que eu vou proteger o acesso a esse documento para não ser adulterado, perdido ao longo do tempo, se ele está no papel, também vou ter que pensar se ele estiver no âmbito do digital. Veja aí uma tabelinha que é um exemplo da matriz de gestão de documentos, que são esses indicadores que a gente estava falando. Então ele coloca ali, por tipo de assunto, qual é a área responsável, o motivo de guarda, qual o nível de segurança e quanto tempo eu vou ter que guardar. Isso é conhecido como uma tabela de temporalidade, você cria a matriz de gestão e aí joga para a tabela de temporalidade. Então, quais são 3 documentos importantíssimos de serem criados ou atualizados para a gestão documental? A política de gestão documental, a matriz de gestão documental e a tabela de temporalidade. A partir daí, você vai criar também o quê? A definição de qual mídia e formato guardar e você pode fazer uma tabela grande, única, que você vai orientar inclusive gestores, né? Como seguir, como tratar, dependendo do tipo de classificação, de assunto, de motivo de guarda, o que vai ser feito. Pode estar colocado lá, motivo de guarda apenas institucional. Então posso só digitalizar simples, não preciso nem ser autenticado ou registrado e ainda posso eliminar o original. Motivo de guarda memória histórica. Guarda, então, permanente. Então, é importante preservar no original, porque às vezes aquele aspecto do envelhecimento do papel, ele também tem que ser preservado como memória histórica. Então, eu vou digitalizar para manuseio, para não deteriorar o original, senão todo mundo fica mexendo nele, pode até perder. Mas eu não vou poder eliminá-lo, porque o motivo é de memória, de acervo permanente. Então, é importante fazer esse planejamento, criando essa documentação que faz a diretriz, que apoia o trabalho de quem vai atuar nessa área. Tem que ter muito cuidado com o prazo de guarda, eu até coloco aí agora, vamos dar uma olhadinha juntos.